9 anos e 3 dias com uma pessoa que estava me sufocando, com uma pessoa que não deixava eu falar bom dia, com uma pessoa que queria que eu fosse no médico e fosse atendida somente por mulheres, por uma pessoa que eu não podia me cuidar, eu não podia arrumar o cabelo, pintar os fios brancos, que eu não podia arrumar uma sobrancelha, não podia passar uma maquiagem. Então, eu estava sendo sufocada. Uma pessoa que chegava do trabalho, 8 horas trabalhada, que não é fácil trabalhar. O Infoblog inicia a série Pedido de Socorro, em meio aos gritos de um pedido de socorro, em meio às agressões físicas, verbais. Mulheres que passaram por tentativa de feminicídio vão registrar suas entrevistas aqui no Infoblog Limeira. Você que passou por isso, pode procurar o Infoblog Limeira, que a voz, o microfone está aberto para você. Pedido de socorro. Oi, gente! Bom, todos nós sabemos aí que tem muitas mulheres sofrendo, né, gente? E como, né? Cada uma de uma forma diferente. Bom, quem me conhece e me vê pelas redes sociais, sempre estou sorrindo, fazendo minhas publicações, né? Bom, mas a vida não é só de alegria, né? Nós também. Eu não sou nenhuma famosa, e mesmo se fosse também, né, gente? Elas também sofrem, né? Mesmo se fosse muito famosa, tem muitas delas sofrendo. Então, eu estou aqui hoje para dizer para vocês, mulheres que estão aí lutando, que passaram por momentos difíceis ou estão passando por um relacionamento complicado, desses, né, de agressões domésticas. Quando eu quero dizer agressões domésticas, não é somente de tapas, né, de marcas que ficam registradas no corpo. Eu estou falando também da sua saúde mental. O que eu quero dizer é que, assim, muitas vezes a gente, mulher, a gente entende que quando a gente é muito presa, tipo o marido ou o companheiro, ele proíbe a gente de algumas coisas, a gente entende que é ciúmes. Nossa, meu marido tem um ciúmes de mim tremendo. E muitas vezes não é. Não é ciúmes, gente. A convivência com um narcisista, ele é bem complicado de você entender o que é um narcisista. Você tem que ler sobre isso ou então procurar uma ajuda, principalmente terapia, que vai mostrar para você alguns pontos onde você acha que você é errada. E aí você vai começar a entender a convivência que você tem, até mesmo na sua casa, até mesmo no seu local de trabalho. Você começa a entender as pessoas. Por quê? O narcisista, ele escaneia você todinha quando ele te conhece. Então, quando ele vai te escanear, ele vai descobrir tudo sobre você. O que você gosta, o que você não gosta. Então, como que ele vai ter o domínio sobre você? Né? Ele já fez tudo isso quando ele te conheceu. E você vai para ele, como ele te escaneou, ser uma presa fácil. Ser uma presa fácil. Ele vai te chamar de princesa. Ele vai te prometer coisas. Você está com o seu emocional bem abalado, então você vai acreditar. Só que daí até então você já caiu. E aí depois começa, do nada, se você falar bom dia para o seu vizinho, vamos supor que o seu vizinho tem aí 70 anos. Por que você falou bom dia? Você tá
Tá tendo um caso com o fulano? Você vai ao médico e você tem que explicar que o médico que te atendeu é uma mulher. Aí você fala, nossa, mas fulano tem muito ciúme de mim. Ele não tem ciúme de você. Ele tá te prendendo. Ele tá te sufocando. Então, aí você... Mas só que ele cobra tudo isso de você. Ele não deixa você pôr a roupa que você gosta. Ele não deixa você pintar o seu cabelo, arrumar o seu cabelo. Não quer que você arrume uma sobrancelha. Ele não quer que você passe uma maquiagem. Se você trocar de perfume, vai querer saber por quê. Se você chega na sua casa e coloca um vaso de flor em outro lugar, ele vai querer saber por quê. O narcisista, ele consegue ver cada passo seu, mesmo ele não estando com você. Se você mudar alguma coisa no seu tom de cabelo, o narcisista consegue saber. Você pode nem falar para ele que você foi, mas ele vai entender. Se você trocar de shampoo, o narcisista vai entender que você trocou de shampoo. Porque ele te observa o tempo todo. Ele te manipula de uma certa forma para você acreditar sempre que você é a errada. Como você conseguiu descobrir isso? Procurando ajuda. Terapia psicológica. Fui ao psicólogo, psiquiatra. Você toma remédio? Tomo. Então, gente, o meu objetivo de estar fazendo esse vídeo é falar para vocês que uma mulher que também fica aí nas redes sociais sorrindo, ou então no seu trabalho, ela fala um bom dia com alegria. Por dentro dessa mulher existe feridas que tá difícil de ser curada. Mas existe mulher com força que pediu muito a Deus para estar aqui hoje, conseguindo falar alguma coisa para vocês, que vocês conseguissem entender que aqui é uma mulher. Eu não estou falando somente para estar aqui para me aparecer, porque eu quero crescer através de um vídeo que está falando sobre agressões. Não. Eu só sou mais uma vítima que está viva aqui. Ah, mas agora ela está se fazendo de vítima. Não estou me fazendo de vítima. Eu sou a vítima que está viva. A vítima que deu tempo. A vítima que Deus protegeu. E a vítima que teve coragem de pedir socorro. Não pede socorro na rua não, tá, gente? Pede socorro no lugar certo. Procure... gente, se depende do lugar, procure farmácia, procure um hospital, procure a GCM, polícia militar, vai aí num posto de saúde, fala com um assistente social, conte o que você está vivendo. Elas vão conseguir com mais clareza esclarecer para vocês. Mulher, você tem força, mulher, você tem poder, mulher, você consegue. Não fica presa em um relacionamento que está te deixando doente por causa do seu financeiro. O seu município, ele precisa te dar um suporte. Vai atrás dos seus direitos. Assistente social, ela vai te orientar. Ela vai te orientar o que você deve fazer para que você não passe necessidade, para que você não fique presa nesse relacionamento somente por causa do financeiro. A minha convivência, eu não estava convivendo com a pessoa que tinha vício, que gastava todo o pagamento, não. O pagamento vinha na minha mão. Eu que administrava tudo, que pagava. Eu não posso vir aqui e mentir para vocês. Estou aqui para falar a verdade. Mas, infelizmente, eu vivi
9 anos e 3 dias com uma pessoa que estava me sufocando, com uma pessoa que não deixava eu falar bom dia, com uma pessoa que queria que eu fosse no médico e fosse atendida somente por mulheres, por uma pessoa que eu não podia me cuidar, eu não podia arrumar o cabelo, pintar os fios brancos, que eu não podia arrumar uma sobrancelha, não podia passar uma maquiagem. Então, eu estava sendo sufocada. Uma pessoa que chegava do trabalho, 8 horas trabalhada, que não é fácil. Trabalhar em lugar nenhum não é fácil, não importa a sua profissão. Porque se fosse fácil, a gente trabalhava de graça. Então, se levanta cedo, vai trabalhar fora para ajudar no financeiro e depois, quando chega em casa, vai cuidar da casa. E aí você escuta absurdos do nada. Do nada. Você escuta os palavrões, agressões verbais. Isso é crime. Isso também é estar num relacionamento doméstico agressivo. Não é só pancada, não é só ficar marca no seu rosto, cortes ou roxo, não. Não é só isso que a gente está falando de violência doméstica. A violência doméstica, ela começa aqui, no psicológico. A violência doméstica psicológica, gente, ela é muito difícil de ser curada. Aí, você passa por isso, tem pessoas que falam assim, mas imagina, ela está se dando de vítima. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima viva que está aqui para contar essa história para vocês. Eu sou a vítima que convivi com um narcisista, psicopata, bipolar. Então, para hoje eu estar aqui, usando a minha imagem, eu mesmo fazendo a gravação, para contar para vocês, para dar coragem, para você sair de um relacionamento abusivo, para você pedir socorro. O seu município, ele tem que estar preparado para te acolher. O governo federal, ele tem ajuda para você. O que foi falado, que é bem complicado, quando o agressor, eu vivi isso, tá? O agressor, ele é preso, e quando você fizer o boletim de ocorrência, você pedir a sua medida protetiva, seu botão do pânico, peça também para que quando o agressor for solto, você fica sabendo antes. Eu quero ser avisada para você se precaver, para você não levar um choque. Se você vê a pessoa na rua, mas na medida protetiva está 300 metros para manter distância. Mas se você não souber que a pessoa está solta, como que você vai se precaver da sua segurança, da sua família? Outra coisa, que os médicos eles têm que estar preparados para te atender, as enfermeiras, se for o caso. Quando eu falo preparado, porque às vezes você escuta um mimimi, sabe? Quando você for passar por um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia, que seja pelo SUS, tudo tem que estar preparado. Porque a sociedade, infelizmente, ela tá aí. E ela tá aí para quê? A maioria das vezes, para criticar e não para te ajudar. Mas nós, mulheres que estamos vivendo sobre isso, né? Esse feminicídio que tá aí parecendo que estão matando para vender no açougue. Não é verdade? Virou isso agora, virou moda. Você chega do trabalho e escuta aqueles palavrões do nada. Só porque você atrasou 10 minutos, ou porque você pintou o cabelo, ou porque você tirou um vaso que estava na mesa e colocou na outra mesa. Tem tudo isso.
O narcisista, ele age de uma forma tão complicada que você acaba entendendo que você está errada. Então, se você está vivendo alguma dessas coisas que eu citei, procure ajuda. Eu sei que não é fácil, gente, porque eu tô vivendo isso. Então, você vai num lugar, eles te mandam ir para outro lugar. Eles nunca te dão a direção certa. Mas, não sei de onde você vai estar me assistindo, qual município, né, qual estado. Mas eu espero que esse simples vídeo chegue até você com muita segurança, com muita força. Se você está vivendo um caso de violência doméstica, não seja mais uma vítima, para que a sua família faça um velório. Seja uma vítima para contar a história, para ser feliz, para viver com a sua família, para poder ser força, para poder ser uma mulher que lá na frente vai falar: eu vivi, mas eu consegui sair disso viva. Então, eu estou aqui para contar um pedacinho da minha história verídica de 9 anos e 3 dias, mas que eu saí viva dessa. E que Deus continue me abençoando para que eu continue com a mesma garra, coragem, para estar aqui como eu sempre estive, pedindo ajuda para ajudar o próximo. E hoje estou aqui, num pequeno vídeo, para poder te ajudar, você, que também, assim como eu, foi uma das vítimas. E que juntos nós podemos fazer a diferença de poder ajudar mais pessoas, mais mulheres, e deixar que nenhuma delas, né, volte a ser presa de novo, volte a viver no sufocamento de novo, mas que sim, que elas aprendam a ser águia e não pardais. Então fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história, e eu espero ter ajudado vocês aí do outro lado. E eu quero dizer para vocês que basta vocês terem a coragem, fé, que tudo vai dar certo. Fica com Deus. Meu muito obrigada. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Força, mulher. Força.